Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Agradecer imensamente a comissão organizadora. Muito feliz de estar numa mesa com grandes colegas. A doutora Nádia, como Penha falou, a professora Penha falou, dispensa qualquer tipo de comentário, além de ser uma grande amiga, né? Ver grandes amigos aqui nessa plateia. Então a gente vai falar um pouquinho, em pouco tempo, sobre esse vínculo, sobre essa interlocução entre o bloco cirúrgico e a unidade de saúde. Só contextualizando rapidinho, a unidade de saúde é uma unidade hoje dentro do Hospital das Clínicas que transversaliza tanto na assistência quanto no ensino, e hoje nosso carro-chefe é o teleatendimento multiprofissional através da plataforma STT, que é vinculada ao sistema GHUX, que é uma das maiores plataformas atuais no Brasil, que está dentro da rede EBC. Então, aí com a nossa chama da lamparina de Florence, a gente dá início à perspectiva da telesaúde no cuidado ao paciente cirúrgico. Antes da gente entrar especificamente na telesaúde, a gente vai precisar fazer uma jornada assim, entender um pouco como a enfermagem se insere nesse contexto da teleenfermagem. Eu trouxe algumas reportagens bem interessantes e atuais. Essa primeira aqui é uma reportagem da RIMS. A RIMS, quem não sabe o que é a maior certificadora de informática em saúde do mundo, né, digamos assim. E ela traz uma matéria muito importante a respeito do papel da enfermagem na última convenção que houve este ano, que é a teleenfermagem, a enfermagem inserida nessa grande mudança de paradigma do cuidado, né? Aqui foi uma revista muito importante, também uma revista americana, que é a ANIA, né? A Nurse Informant. Ela traz agora a última matéria de 2025 de outubro a respeito do mês do nativo americano, e ela faz uma alusão à enfermagem cirúrgica, né? Essa aqui é uma enfermeira que eles colocaram lá, mas eu não me recordo, e eles mostrando uma improvisação de uma sala cirúrgica, de um determinado procedimento. E aqui a gente considera, né, a gente que trabalha em saúde digital, em telesaúde, um Oscar para a enfermagem, para a teleenfermagem esse ano, que é o Manual de Boas Práticas de Telemedicina e Telesaúde. Esse manual ele foi publicado agora, dia 29 de outubro, e ele traz com a grata satisfação um capítulo exclusivo e voltado para a teleenfermagem. Se a gente fizer uma comparação com o manual do ano passado, você dá um Ctrl F, não há sequer uma palavra que referende à nossa categoria, e a gente tem esse grande ganho esse ano com um capítulo inteiro só falando da nossa atividade dentro da telesaúde. Então eu fiquei assim, enquanto enfermeira, enquanto profissional que trabalha em telesaúde, extremamente feliz. E quando eu acompanho, né, esse Instagram, e aí eles começavam a soltar, né, dia tal sai, e eu ansiosa esperando, meu Deus, vai sair alguma coisa da enfermagem. E aí quando foi dia 29 de noite que eu baixei, estava aí um capítulo, e quem puder ler, está bem interessante. Aqui a gente traz um pouco das fases da saúde digital, que é o que a gente escuta, né, comumente hoje. O hospital é 4.0, o hospital é tal 0. Então, a gente traz do 0.0, dessa saúde 0.0, a essa saúde 6.0. Saúde 0.0, obviamente, é a era do papel, a era totalmente analógica. A saúde 1.0 é o início da utilização de ferramentas, né?
do computador ainda não conectado. O 2.0 é a conexão, é aquela mudança, é a virada de chave, é a mudança dos paradigmas do ponto de vista de tecnologia, e a gente vai para a saúde 3.0 com a descoberta, com a utilização da IA, da web semântica, da SNOMED, que é semelhante ao CID, que são os padrões semânticos que são utilizados dentro da telesaúde. A saúde 4.0, que é o que a gente vive atualmente, é a saúde digital, e a prospecção, né? Que é a saúde 5.0, dos sistemas autônomos, do uso de RFIDs para monitoramento de medicações por pacientes, a utilização avançada dos relógios, né? Aqueles relógios vestíveis, dos chatbots que estão aí substituindo em algumas situações a mão de obra humana, e a saúde 6.0, que é a simbiose humano-computador totalmente avançada, é o uso de chips, como é que eu posso dizer, é a junção total humano-máquina. E quando eu estava preparando essa aula, eu vi a reportagem. Não acho que isso vai demorar, chegar na 5.0 e na 6.0. O futuro está aí, então abraça esse futuro. E como essa telesaúde está transformando o cuidado cirúrgico e o papel da enfermagem nesse século XXI? Como a gente se insere nesse contexto? Como a gente vai de uma era analógica a uma Florence totalmente robótica, totalmente digital? Como é que a gente sai da lamparina para a IA, contribuindo com os processos de enfermagem? A gente precisa entender um pouquinho do timeline da nossa história. O colega que me antecedeu em fala, ele falou na década de 50, na quebra do paradigma com o antibiótico, e a gente traz aqui a década de 50 como uma revolução nesse cenário, que é a especialização da enfermagem perioperatória, que é a entrada na era tecnológica a seguir, e o século XXI, que é a completa integração da telesaúde e a IA e os sistemas de monitoramento remoto em tempo real. Mas aqui a gente traz da lâmpada de Florence a IA, já falei. A enfermagem cirúrgica, ela evolui de práticas empíricas do século XIX até para a ciência baseada em tecnologia e em dados. A gente tem aí os Power BIs, que a gente encontra dentro das instituições hospitalares, fazendo a mensuração de dados assistenciais com precisão. A gente tem as análises preditivas, que hoje a gente visualiza com a maior facilidade em algumas instituições. Mas para que tudo isso ocorresse, a gente teve que ter essa quebra, essa mudança de paradigmas na era Covid, né? Com o uso dessa tecnologia e da telesaúde, uma adoção da teleenfermagem, da teleorientação para acompanhar esse paciente, treinamentos virtuais, a aproximação da enfermagem com a inovação, com a tecnologia que até então a gente não sabia. E assim, eu acho que, falando uma linguagem bem coloquial, não há um mal que não traga um bem, né? Então, a gente tem aí a revalorização da escuta e da empatia, do acolhimento emocional, e as novas estratégias de comunicação, que é a inserção desse cuidador informal no contexto do cuidado para com os nossos pacientes. A gente passa a ouvir mais, a gente senta para acessar uma plataforma digital para fazer um monitoramento de um paciente, coisa que muitas vezes em situações no dia a dia, no modo presencial, a gente não escuta, não tem o privilégio de adentrar na casa do paciente e dar uma geral naquele ambiente, e muitas vezes tem uma sacada que a gente não teria no modo presencial. Mas para isso, a gente tem um divisor de águas, né? Em 2022, que é um ancoramento legal para a legislação de todas as categorias, digamos, não médicas. E a enfermagem entra aí com a 696 de 2022, que traz algumas alterações, né, na resolução 707 e na 717,
que nada mais é do que a utilização do termo de consentimento livre e esclarecido e da obrigatoriedade do uso do número do conselho de classe, só para lembrar que a ética continua sendo o alicerce do cuidado, mesmo à distância, que essa tecnologia ela não exime o profissional de seguir normas do conselho de classe e o consentimento que a gente falou. Mas, como é que estão os avanços no SUS, né? A gente que trabalha no Sistema Único de Saúde a minha vida inteira, né? Praticamente, minha formação é no serviço público, a gente traz aí a transformação digital do SUS e a gente está falando do maior plano de saúde, né, do planeta, que atende 2,8 bilhões de pessoas por ano, que atende, segundo dados do IBGE, até 2023, mais de 75% da nossa população, e a gente está falando da RNDS, que é a plataforma oficial de interoperabilidade de sistemas, que tem-se aí a proposta dentro do arcabouço da Estratégia de Saúde Digital até 2028, que ela seja também dentro do serviço privado, a interoperabilidade total do dado do paciente e de todos nós aqui enquanto cidadãos, enquanto usuários do SUS. E, trazendo dados do painel de indicadores de saúde digital, mais de 6 milhões de teleatendimentos aconteceram entre 2020 a 2025, 87% por meio de teleconsultas e 13% via telemonitoramento, mas acima a gente traz um pouquinho só do processo de integração do acesso instantâneo, que aí entra a fase do prontuário eletrônico, que hoje faz uma diferença gritante para o acompanhamento multiprofissional do nosso paciente, que é o que a gente chama de uma escala 24/7. Só para a gente entender um pouquinho, né? Isso aqui é um pensamento dos dados de 2024 da CETIC. A CETIC é uma empresa que ela faz toda a parte estatística, né, de saúde digital no Brasil, a última agora em 2024. Como é que está o uso da telesaúde pelos profissionais de enfermagem dos estabelecimentos de saúde? Infelizmente aqui, em relação à teleconsulta, se a gente pensar, se a gente via, aliás, mais de 80% dos nossos profissionais não realizam teleatendimentos, e se a gente pensar estou meio atrapalhada aqui com esse negócio, se a gente pensar em telemonitoramento, às vezes, esse dado aqui não chega a 4%. Então, ele entra num certo contraponto do que fala ali do slide anterior, que a gente chega a 13% no monitoramento. Só para a gente entender o timeline, de acordo com dados da Fiocruz, em 2024, desde o século XX, né, nos anos 50, com o advento da televisão, já se falava em teleconsultas e em telecirurgia. Está aqui, de acordo com esse autor Zundel, 1996, que foi aquele boom de você conseguir visualizar imagens radiográficas, também imagens de outras instâncias via televisão, que até então não existia. Se a gente pensar nos impactos que essa telesaúde cirúrgica traz, eu fiz uma síntese, né, dos 3 principais pilares, que é a redução de complicações e readmissões, redução de custo e a satisfação do paciente. Com isso, a gente prova por A mais B da eficácia e da eficiência da telesaúde em qualquer contexto, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, seja ele oncológico, seja ele pediátrico, enfim. E a redução média, os dados estatísticos trazem em 22% de retornos que são evitáveis às instituições. Com isso, reduz 33% através do acompanhamento remoto. A redução de custos, se a gente pensar em euro, quase 50 euros e quase 36 dólares, com a redução de menos de 15% nos gastos de transporte de áreas hospitalares, e pensando na satisfação, numa escala de 0 a 10, mais de 9 desses pacientes atendidos
estão satisfeitos com o teleatendimento. Com isso, a gente reduz a distância em menos de 4 dias de espera, uma distância percorrida em menos de 112 quilômetros e um alcance ampliado de especialistas cirúrgicos nas áreas que a gente chama nos vazios, que são os vazios assistenciais, onde a gente não tem um especialista para atender esse paciente. E a gente está falando também em fila cirúrgica, que é uma das meninas dos olhos da política, da estratégia política do governo federal. Nós temos um artigo publicado lá no Hospital das Clínicas, não é paciente cirúrgico, mas nós publicamos de PET scan e provamos por A mais B que nós reduzimos custos, distância percorrida, nós mensuramos, né, essa distância percorrida por cada paciente que era atendido no PET, e com isso a gente reduz a suspensão de exame e a gente sabe de um valor de um PET scan. Mas qual é a experiência que a gente quer trazer para vocês enquanto Hospital das Clínicas, enquanto serviço da Universidade Federal de Pernambuco, hospital de referência, né? Em relação à relevância da telesaúde nesse eixo estratégico de ampliação de acesso, de fortalecimento e continuidade do cuidado e da promoção da atuação resolutiva da enfermagem. A gente traz a experiência da telesaúde dentro de todo o contexto perioperatório no Hospital das Clínicas, realizados pela enfermagem. Isso aqui é uma colega, Amanda, eu esqueci de falar anteriormente, todas as imagens aqui publicadas de paciente, de colegas, são totalmente autorizadas, tá? Nós trabalhamos lá rigorosamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui é uma agenda de pediatria pré-operatória, onde a enfermeira faz todo o preparo da mãe, da genitora e da criança em relação à alergia, em relação a qual medicamento que pode suspender, qual medicamento que pode continuar, como é que vai ser aquele tempo cirúrgico, qual é e com isso ela reduz a ansiedade desse paciente. Um paciente que chega com menos medo ao desconhecido. Aqui a gente traz uma imagem de uma colega médica. Nós realizamos fortemente o APA, que é a avaliação pré-anestésica na unidade de saúde. Estamos com quase 3.000 já avaliações. E é aqui onde a gente tem um casamento, né, querida Jaque, maravilhoso, com um bloco cirúrgico, nessa parceria que dá super certo de avaliação dos nossos pacientes, já que desce a programação cirúrgica uma vez na semana. Com isso, uma enfermeira lá da saúde, nós fazemos essa avaliação, contato com o paciente está preparado, a gente marca a avaliação pré-anestésica, é realizada, o paciente tira todas as suas dúvidas cirúrgicas. Quando há necessidade, nosso anestesista solicita exame desse paciente. Se há um motivo para suspensão, imediatamente a anestesista faz o contato. Nós temos um grupo de WhatsApp e a partir daí já se encarrega de conversar com a especialidade e chamamos o próximo paciente da lista. Ou seja, é a telesaúde dando celeridade aos processos, agilizando fila, melhorando a qualidade de vida do paciente e acelerando os diagnósticos e resolvendo a vida desse paciente, tá? Aqui a gente tem o pós, também é uma colega enfermeira, nós fazemos um monitoramento lá no hospital, pós-cirúrgico, é uma cirurgia de gineco, é um nome bem complicadinho, toda vez eu esqueço, pergunta a Patrícia, esqueço, ainda onde eu perguntei, já me esqueci agora, então assim, oi? Pronto, mas é um monitoramento, então Patrícia faz o acompanhamento desses pacientes, a gente faz um monitoramento retrospectivo, obviamente. A gente está trabalhando com todos os pacientes que foram atendidos por ela em 2024 e ela faz também de POI, ela tem uma agenda de 6 ou são 5 doentes, e aí a gente agenda 3 de monitoramento, 2 de primeira vez. Com isso a gente reduz infecção, acompanha como é que o paciente está, o ciclo cirúrgico, se ele tem alguma dúvida. São várias questões envolvidas. E dentro de uma instituição de ensino, a gente não pode deixar de inserir o aluno, né? A gente tem um papel formador dentro do Hospital das Clínicas.
como a doutora Nádia falou, eu coordeno um projeto de extensão. Nós estamos já na segunda versão. Aqui é uma aluna nossa, extensionista, ela está fazendo uma reorientação de uso de um hormônio, uma genitora. Isso já foi orientado no modo presencial e ela faz esse monitoramento e esse acompanhamento. Eles, né, os alunos, fazem esse monitoramento pós, tudo via teleenfermagem. Aqui, em números, para vocês conhecerem, nós temos várias outras especialidades que realizam a teleenfermagem na unidade de saúde, mas eu pensei especificamente as cirúrgicas. Nós já realizamos, de 2024 para 2025, 749 atendimentos por enfermeiros cirúrgicos. Nós já fizemos 144 monitoramentos. O pré-operatório atendemos 100 pacientes e o ato que tem o carro-chefe aí com 2.800 atendimentos. Mas quem é o protagonista desse processo? Além do profissional, além do ensino? Obviamente é o paciente dentro do todo o eixo, dos 7 eixos da estratégia de saúde digital, quando ela traz que a formação profissional e o paciente, ele é o centro das atenções. Então, a voz do paciente. O que é que diz a voz do paciente em relação a isso? Então, essa primeira agenda foi uma agenda de APA, AMS de Itaíba, Pernambuco. Ajudou muito, gostei de cada detalhe da preparação para a cirurgia. LRS de João Pessoa, enfermeiro maravilhoso, educado e atencioso, isso foi a agenda de pré-op. AL de Recife, muito importante o teleatendimento, pois avalia o paciente antes de qualquer procedimento hospitalar, dando segurança e confiança nos profissionais de saúde. Então, eu peguei essa primeira avaliação, peguei ontem, essa outra semana passada e essa de lá da nossa pesquisa de satisfação, assim como o que eu falei anteriormente da satisfação do paciente de 9 a 10, de 0 a 10 ele tem uma satisfação de 9. Lá na unidade de saúde a gente também trabalha com a pesquisa de satisfação pós-atendimento de todos os nossos pacientes, tá? Quais são as perspectivas futuras dentro desse contexto? A gente traz as tendências e inovações futuras, que são as próteses inteligentes, trazendo aí a reabilitação, como é que eu posso dizer? O retorno à vida, a qualidade de vida, né, dos cidadãos. A gente traz a biônica, como eu falei, na saúde 5.0, a integração da biônica ao corpo humano, próteses, chip, dispositivos médicos conectados e sensores tatuados. A gente traz as tendências da biônica nos sentidos artificiais, que é a retina, visão artificial, cócleas, audição artificial e os sentidos sintéticos, tá? E a gente tem a grata surpresa de trazer em relação a essas inovações, né, a cirurgia robótica, que remonta no país desde 2008, né, foi realizada no hospital privado aqui, 8 anos depois dela ter sido da Vinci, ter sido implantada nos Estados Unidos, mas antes tarde do que nunca, 17 anos depois, ela é autorizada no Sistema Único de Saúde a ser realizada. Quem acompanhou aí os meios de comunicação, a gente teve uma reportagem dia 19, que é a incorporação da realização de cirurgia à distância. Um médico de Porto Alegre operou um paciente, aliás, um médico de São Paulo operou um paciente, né, uma cirurgia de próstata, paciente em Porto Alegre, e a cirurgia foi um sucesso. Então essa é a tendência que vai ser incorporada no nosso Sistema Único de Saúde, né? E aqui, só o futuro dessa cirurgia robótica, que hoje já acontece, mas ela entra com a realidade virtual, ou seja, não vai ser nem preciso o paciente realizar um exame de imagem. A realidade virtual já vai ver e o médico já vai direto ao ponto. Quem está acompanhando uma reportagem sem nenhum tipo de proselitismo no Fantástico, ele traz a evolução
da China na parte de saúde digital. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um laboratório de próteses cirúrgicas que tem. Então, assim, é uma coisa fantástica, gente. Coisa fantástica que vai contribuir demais com a saúde da população. E uma nova era da enfermagem, a gente está falando da expansão hospitalar, dos modelos híbridos, a gente está falando da IA preditiva, e com isso da integração, da qualidade e da segurança. Quando a gente fala de integração, a gente fala de interoperabilidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala daquele atendimento direcionado, focado, no cuidado ao paciente, atencioso, e a gente fala na cultura de segurança do paciente, que a gente não pode esquecer jamais. A gente está falando também, na era da enfermagem, nas tecnologias vestíveis, que são os relógios esses ligados à tecnologia em nuvem, que aciona um alarme para a equipe que assiste aquele paciente, imediatamente aquela equipe chega, quando o paciente tem uma queda de qualquer sinal vital. A gente está falando nas IoTs, né, que são nas casas conectadas, e a gente está falando nos algoritmos de decisão. Se eu tivesse aí nessa plateia, eu poderia estar pensando assim, mas Lúcia está falando em tanta tecnologia, um avanço, mas um acesso tão diferenciado, né? Quando a gente pensa na saúde do idoso e de outros pacientes que não têm acesso, que não têm grana mesmo, né, para acessar, mas isso não está longe, gente. Isso aí a gente já tem no nosso país cabines de telesaúde montadas, sendo testadas. Nosso estudante ele já vem sendo preparado para ser inserido nesse mercado de trabalho. Essas tecnologias vestíveis, já existem relógios vendidos por até R$50, enfim. E aí a gente traz, dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? O Confúcio falou isso, então a gente traz aí 2 imagens que vão além dos 3 pilares de integralidade, universalidade e ubiquidade, que é a informação na palma da mão. Muitos de nós nesse momento estão com o celular procurando alguma informação, né? É a capacidade da gente poder flutuar em várias áreas dessa informação, né? Então, a gente eu trouxe essas 2 imagens para mostrar que é possível no SUS um atendimento, né? É possível a tecnologia ser implantada no Sistema Único de Saúde, mas muito mais da intergeracionalidade, tá? Para o uso de tecnologia não tem idade. Ele vai do jovem à pessoa idosa. E, mais importante, a gente convida vocês para o 3º Com Saúde, o 3º Congresso do Hospital das Clínicas de Inovação, que vai acontecer próximo ano, 9 a 11 de abril de 2026, no Mar Hotel. Vai ser bem interessante.